nesta lista candidata aos órgãos sociais da Liga dos Bombeiros Portugueses, porque sou dos que acredita que quem se disponibiliza para exercer cargos de interesse público e em funções de interesse público merece aplauso e não qualquer tipo de crítica ou reprovação. Portanto, a minha saudação por esse gesto cívico de todos vós e em particular do inspetor António Nunes. Em segundo lugar, quero agradecer-lhe também, reconhecidamente, a forma respeitosa e cordial com que se relacionou até agora com a Federação de Braga e comigo em particular, porque já não é a primeira vez que falamos, embora nunca tivéssemos estado presencialmente, desde o início que tem havido sempre uma preocupação em comunicar e acertar pormenores relativamente às iniciativas que vão ocorrendo por parte da candidatura. Portanto, quero agradecer-lhe também essa atenção. Em terceiro lugar, quero naturalmente saudar a preocupação deste conjunto de pessoas e a preocupação que têm tido em dialogar com quem, na prática, tem efetivo interesse em conhecer não só a equipa, mas também as ideias com que se apresenta a uma eleição que decorrerá no próximo Congresso e que tem hoje esta tradução prática com as dificuldades inerentes à situação que todos atravessamos. Tem que ser à distância, mas mesmo à distância encontrou-se uma forma de podermos ouvir, expor alguns pontos de vista que certamente serão importantes para formar opinião sobre as eleições que se aproximam. E nesta perspectiva, naturalmente, depois da proposta que o Sr. Inspetor fez no início, eu gostaria de dizer que, como contributo para este nosso encontro, eu convidei os meus colegas da direção da Federação de Braga. Hoje de tarde tivemos uma reunião especificamente para debatermos exatamente alguns pontos que nos pareciam importantes para podermos apresentar aqui hoje como contributo a esta candidatura e a outras, se eventualmente proporcionarem espaços como este de diálogo para que possamos, pelo menos, propor à discussão e ouvir até um pouco mais pormenorizadamente o Sr. Inspetor António Nunes, neste caso, sobre esses pontos que consideramos os pontos, se calhar, mais relevantes para os próximos anos para os bombeiros. E, portanto, esse seria o contributo da Federação de Braga. O primeiro ponto ao qual propunha que o Sr. Inspetor dedicasse um pouco mais da sua exposição, que gostaríamos de ouvir sobre isso, tem a ver com o modelo de financiamento das associações de bombeiros, que é uma questão que existe, mas nunca esteve resolvida até agora, apesar de algumas alterações pelo caminho, continua a ser um modelo que, do nosso ponto de vista, está muito longe de servir as associações e os corpos de bombeiros. Um segundo ponto sobre o regime de incentivo ao voluntariado nos bombeiros, que é uma questão que também já por diversas vezes foi tratada, foi alvo de várias alterações, de pequeno pormenor, mas a verdade é que estamos muito longe daquilo que poderia ser um verdadeiro regime de incentivo a quem quer prestar serviço voluntário nos bombeiros, e refiro aqui bombeiros com ou sem farda, mas a verdade é que o conjunto de incentivos que temos neste momento definidos a nível central são um pequeno remedeio para, no fundo, dizer que existe um regime de incentivos, mas que está muito longe daquilo que os bombeiros precisam, que o voluntariado precisa e que merece. Um terceiro ponto tem a ver com a criação de uma estrutura operacional autónoma dos bombeiros, já muito discutida, mas muito longe de ser concretizada, mas se calhar cada vez mais essencial. E um último ponto, a opinião do Sr. Inspetor sobre a criação ou a construção de um acordo coletivo de trabalho para os trabalhadores assalariados que exercem funções nas associações e corpos de bombeiros. De adesão livre, como é evidente, mas devia existir um acordo coletivo de trabalho para que quem quiser aderir a ele tivesse um conjunto de regras para que os nossos trabalhadores assalariados tivessem também na prática uma carreira estruturada e definida, sem margem para dúvidas. E, portanto, são estes os 4 pontos que nos parecem muito importantes e sobre os quais eu pedia ao Sr. Inspetor António Nunes que nos pudesse desenvolver um pouco mais. E terminaria aqui o meu simples contributo como Presidente da Federação. Não aceito, com todo o respeito, a proposta, a sugestão que fez há pouco de, a partir daqui, moderar o debate. Eu pedia que o Sr. Inspetor António Nunes solicitasse ao candidato à Assembleia, à mesa da Assembleia Geral da sua lista, que o fizesse a partir daqui. Eu serei um ouvinte e estarei a partir deste momento aqui nesta reunião, mas como Presidente da Associação de Bombeiros Cabeceirenses, do qual muito me orgulho também. Mas como Presidente da Federação agradeço-lhe e gostaria sobretudo que sobre estes 4 pontos nos pudesse dizer um pouco mais. E muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras e tenho todo o gosto em responder a estes quatro desafios, porque são estruturantes na nossa candidatura e estão muito debatidos. Gostava só de previamente, porque acho que tocou aí num ponto da questão da relação da Liga naquilo que nós entendemos com as federações e com as associações. E por isso o nosso programa considera estruturante que a Liga seja uma Liga de proximidade. O que é que nós entendemos por uma Liga de proximidade? E vou ser um bocadinho mais amplo aqui em algumas coisas, mas arrumamos já este tema da Liga de proximidade, que eu falei há pouco e que gostaria de ter a possibilidade de desenvolver aqui para responder depois às outras questões. Em primeiro lugar, as reuniões do Conselho Executivo da Liga passarão a ser descentralizadas. O que é que isto quer dizer? Que nós, por rotatividade, vamos a todos os distritos e regiões autónomas para que se garanta um diálogo direto com as federações e com as entidades detentoras dos corpos de bombeiros e com os comandos de bombeiros, isto é, da forma como os senhores presidentes e os conselhos das federações entendam desenvolver esse diálogo em cada distrito. Queremos criar o Conselho Consultivo e de Honra, isto é, um conjunto de personalidades que estarão próximas do Conselho Executivo para os temas fundamentais termos a opinião imediata e não aquela que é burocrática, muitas vezes distante e que demora algum tempo. A criação do Conselho Deontológico, como eu disse. Queremos criar 4 comissões de estudo e reflexão, que eu vou falar um pouco mais à frente para não me desviar dos 4 temas que colocou. O portal da transparência, isto é, todos os atos, as atas dos órgãos sociais passam a poder ser consultados pelos sócios. Queremos o Estatuto do Bombeiro e do Dirigente Associativo para sabermos quais são os nossos direitos e deveres. Queremos uma aproximação aos parceiros internacionais como o Comitê Técnico Internacional do Fogo e a Associação dos Bombeiros dos PAOPs. Queremos reforçar o papel interlocutor com as federações de bombeiros e, desde logo, o Conselho das Federações é para funcionar e funcionar de uma forma um pouco diferente. Não é, não é na questão da convocação, do seu próprio modus de funcionamento. Queremos um Conselho de Federações mais aligeirado e com regularidade a dar as suas opiniões sobre os temas fundamentais dos bombeiros, que, como nós sabemos, são muitos e que nós em 4 anos temos, eu diria, pano para mangas para discutir com as federações. Portanto, quase que se justifica marcar reuniões ordinárias com as federações para nós entendermos em cada momento se estamos no caminho certo ou não e se é que é o sentimento que as federações têm das associações humanitárias dos seus distritos. Como disse, vamos negociar as dívidas com as federações e vamos delegar nas federações a sua representação, a representação da Liga na Proteção Civil e nos organismos de caráter distrital. Consideramos, por isso, as federações como a charneira da ligação entre as associações e a Liga. Para quê? Para deixarmos de ter uma Liga centralizada em Lisboa, no Porto, em onde for a sua sede, a decidir sem que muitas das vezes se aperceba do que é que se está a passar naquele momento no terreno. E isso é muito importante para que a Liga possa, em cada discussão que faz sobre cada tema, ter aquilo que é a mais recente discussão e não aquela que se fez há 3 ou 4 anos. Eu tive o cuidado de ler todos os programas dos últimos 20 anos apresentados pelos vários candidatos à Liga e quero dizer-vos que alguns temas que nós próprios hoje, se calhar vamos ter que colocar no nosso programa, já lá estavam há 20 anos atrás. Tivemos 20 anos sem resolver esses problemas. Um deles é sistemática a questão dos transportes e do preço dos transportes, dos vários tipos de ambulâncias e dos vários tipos de situações. Negociar a liquidação dessa dívida, promover essas reuniões com os conselhos de federações, como eu disse, agilizando o seu funcionamento, incentivar as reuniões do Conselho Nacional Operacional, isto é, tem que ser um órgão de reunião
ordinária estabelecida, extraordinária sempre que necessário. Queremos criar condições de dinamização da atividade e de apoio aos elementos do quadro de honra e queremos reforçar o poder da provedoria do associado com que ela esteja bem representada. E quero dizer ao Sr. Presidente e restantes elementos aqui presentes que, no caso de nós ganharmos as eleições e merecemos a vossa confiança, que nós vamos convidar o atual provedor para se manter em funções. Ou seja, o nosso querido amigo inspetor Fernando Vilaça. Portanto, vamos mantê-lo reconhecendo o excelente trabalho que está a desenvolver em prol dos bombeiros e da dignidade também do distrito de Braga. Indo às suas 4 questões que se entrusam com esta, porque quisemos dar aqui o nosso modelo de funcionamento. A questão do financiamento, nós entendemos que o modelo atual de financiamento é um modelo que não deve, na nossa ótica, servir adequadamente os bombeiros. Nós defendemos um financiamento das entidades detentoras dos corpos de bombeiros num financiamento plurianual. Se as associações são nomeadas por 3 anos, os seus órgãos sociais, e os comandos por 5, porquê é que o financiamento é anual sem expectativa do que é o ano seguinte? E, portanto, entendemos que deve ser feito por planos plurianuais. Normalmente 3 a 4 anos, que é a vigência dos governos. E dividido em 3 critérios. Um primeiro critério, ou um primeiro fator, é o fator das despesas gerais fixas. Quando o Estado reconhece a existência de uma associação de bombeiros e bombeiros voluntários, reconhece uma transferência para essa associação, para esse seu corpo de bombeiros, de um conjunto de responsabilidades que todos nós, cidadãos, enquanto cidadãos eleitores e contribuintes, entregamos ao Estado, que é a defesa da nossa segurança. Então, o Estado, ao autorizar, ao conceder esse alvará, esse funcionamento a esse corpo de bombeiros, tem que fazer um protocolo com esse corpo de bombeiros e garantir que esse corpo de bombeiros tem os recursos financeiros necessários e suficientes para desenvolver a sua atividade em prol das suas populações que estão na sua área própria de atuação. Portanto, esta base de despesas fixas gerais, mesmo que não haja atividade operacional, ela está lá. São os edifícios, é a água, é a luz, são as comunicações, isso tudo faz parte do primeiro fator. Tem o segundo fator, que são as despesas operacionais. E sim, essas têm que ser desenvolvidas de acordo com a área de atuação, com os riscos, com a capacidade que o Corpo de Bombeiros tem, com aquilo que são as equipas de intervenção permanente, com os tais grupos de assalariados. Isso tem que ser tudo definido, por forma a que haja uma tipificação que permita pagar as despesas operacionais. E a terceira são os investimentos, quer em bens fixos, quer em bens móveis, porque há degradação de material, há degradação de instalações e, ao final de determinado tempo, temos que saber se temos ou não temos capacidade para fazer os nossos investimentos. Uma modalidade deste tipo de financiamento dos corpos de bombeiros permite às direções planearem para 3 anos, ao comando planear para 5 anos e eu próprio ser responsabilizado na sua carta de missão e saber com aquilo que conta para poder socorrer adequadamente e em qualidade as suas populações que lhe estão adstritas e dar resposta a muitas das questões que o seu corpo ativo lhe coloca. Portanto, defendemos um modelo completamente diferente do atual. Quanto ao regime de incentivo ao voluntariado, nós entendemos que há um conjunto de especificações que já estão, quer no Estatuto Social do Bombeiro, quer em muitos outros diplomas, mas entendemos que o tal Estatuto do Bombeiro podia vir completar o Estatuto Social do Bombeiro. Nós já fizemos uma promessa e quando prometemos, cumprimos. Nós queremos em 4 anos aumentar 4.000 voluntários. Isto é, como sabemos, há uma crise do voluntariado. Há cerca de 20 anos atrás, nós tínhamos cerca de 45.000 bombeiros voluntários, hoje temos cerca de 30.000 e nós queremos
estancar essa hemorragia e começar a revitalizar o recrutamento de voluntários a uma média de sensivelmente 1000 voluntários de bombeiros por ano. Temos para isso que fazer algumas coisas para além daquelas que estão hoje em dia já contempladas, e temos algumas propostas. Queremos um programa complementar, escolar, dos candidatos a bombeiros, que muitas das vezes não têm habilitação, a habilitação de acordo com a idade, dos dirigentes e dos trabalhadores, num tipo de novas oportunidades, chamem-lhe lá o que quiserem, isto é, poder também fazer um papel de compensação social para quem quer vir até aos bombeiros. E muitas vezes não vem para os bombeiros porque não tem o 11º ou 12º ano de acordo com a idade. Temos um apoio explícito à Juve Bombeiro, portanto achamos que ela deve ser dinâmica e com isto as escolinhas de bombeiros devem ser reforçadas e devem também ser apoiadas para o seu desenvolvimento. Queremos a demonstração de atividades de bombeiros nas escolas e nas universidades, apoiar essa demonstração, e para isso precisamos que as associações tenham um papel interventivo muito forte em cada uma das suas áreas, dos seus concelhos ou das suas freguesias. Entendemos que deve haver um conjunto de compensações sociais, não regalias sociais. Porque achamos que regalias sociais parece que estamos a pedir alguma coisa. Não. O Estado, a sociedade, porque tem bombeiros voluntários e porque tem bombeiros, homens e mulheres, que dia após dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano, estão disponíveis para proceder às suas missões de salvamento e socorro, devem ser compensados com o reconhecimento da sociedade. E isso traduz em medidas, nestas que existem e outras que possam ter. Queremos também estabelecer um prémio escolar distrital com as federações. Bolsas de estudo para alunos universitários bombeiros com necessidades específicas. Vamos desenvolver vários contactos para tentar com instituições de crédito ou bancárias para podermos encontrar uma solução de planos de empréstimos para estudos universitários para bombeiros que os queiram realizar e que não tenham essa possibilidade. Instituir o Dia Nacional da Divulgação do Bombeiro, para que a população, e particularmente a juventude, perceba qual é o desenvolvimento do trabalho de que estes homens e mulheres fazem no seu dia-a-dia. Voltar a ouvir aquilo que eu ouvia quando era miúdo: o que é que queres ser quando fores grande? Bombeiro. Esta mística tem que ser devolvida à comunidade. Aumentar o sentimento de partilha do projeto entre todos nós, com a afirmação, muitas das vezes, de decisões estratégicas. Nós lançámos um pequeno inquérito com 4 perguntas para tentar perceber qual era o posicionamento da população e, em particular, de todos os bombeiros. Queremos uma revisão dos contratos de seguros, melhorando e atualizando as condições contratuais. E queremos um aprofundamento das relações intersociais entre todos os bombeiros, designadamente com o apoio de relações desportivas, seja provas de atletismo, campeonatos interregionais, regionais ou nacionais, por forma a que os bombeiros sintam que há ali uma comunidade, uma família. E com isso nós possamos fazer um recrutamento mais amplo. No que diz respeito à criação operacional do Comando Operacional Autónomo dos Bombeiros, nós temos um objetivo. Temos que devolver um sistema de comando de zona operacional, de distrito e nacional aos bombeiros. A forma de o fazer, há várias, para atingir esse objetivo. E por isso, porque estamos empenhados em ouvir todos e trabalhar com todos, e não só com quem está nos órgãos sociais da nossa candidatura, nós vamos ter 4 comissões de estudo e reflexão que nos vão ajudar
colocar os dossiês, porque um método de trabalho que vamos usar é quando apresentamos uma proposta ao governo, apresentamos o objetivo, apresentamos a forma de chegar a esse objetivo e um caderno de encargos financeiros que acompanha esse objetivo. Para que se saiba desde o início se ele é execuível ou não é execuível, como é que o podemos realizar. E para isso, 4 comissões. Primeira, ou melhor, uma das comissões, não há uma ordem de prioridade, mas uma primeira comissão é uma comissão para o estudo e reflexão sobre o voluntariado e os direitos dos bombeiros, dirigentes e trabalhadores. Que é, e que nós muito gostaríamos que produzisse desde logo um documento informal, qualquer coisa como isto, recomendações para a motivação e promoção do voluntariado nos corpos de bombeiros. Muitas vezes a questão não é do recrutamento, é da manutenção, porque a rotatividade dos voluntários nos corpos de bombeiros é muito elevada. Para isso, convidámos o Sr. Comandante Gonçalo Lopes, dos Bombeiros Voluntários de Mourão. Vai ser integrada por comandantes de corpos de bombeiros, por dirigentes associativos, por psicólogos, por representantes da Juve Bombeiro e por bombeiros. Queremos uma comissão para o estudo e reflexão do sistema de comando operacional autónomo dos bombeiros e assuntos operacionais. E já temos alguns nomes. Temos o Sr. Comandante Paulo Rocha, que vai coordenar, e temos o Sr. Comandante José Guilherme, dos Bombeiros de Santarém, Sapadores de Santarém. Temos o Comandante José António, dos Bombeiros Voluntários de Peniche. O Comandante Luís Araújo, de Coimbrões. O segundo Comandante José Filipe, dos Bombeiros Entre Rios. O Comandante Nuno Mendonça, do Soito. E mais um outro conjunto de comandantes. Ou seja, esta é uma comissão que queremos abranger todo o território nacional e que nos vai propor um texto que, por sua vez, nós vamos apresentar às federações, ao Conselho Nacional Operacional, que a Comissão Executiva vai se pronunciar e depois levará a Conselho Nacional. Fechado que seja este circuito, vamos apresentar à nossa tutela para defendendo esta nossa posição. Temos mais 2 comissões, uma comissão para o estudo e reflexão sobre a logística das grandes operações de bombeiros, sabendo nós que isto é uma missão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas nós temos que estar preparados para poder responder e exigir que cubram as nossas situações, que é coordenada pelo Sr. Comandante Joaquim Leonardo, dos Bombeiros Voluntários de Algarama Martins, e, por fim, uma comissão sobre o estudo e reflexão sobre a formação e a Escola Nacional de Bombeiros, que também vai ser integrada por formadores, especialistas, comandantes e dirigentes associativos. Com estas comissões, que contribuem para a tal liga de proximidade, nós queremos implementar um novo caminho. Isto é, não são só os corpos sociais eleitos em Congresso, mas são os corpos sociais eleitos em Congresso, mais o Conselho de Federações, mais o Conselho Nacional Operacional, mais as comissões de reflexão, e deixámos de ser 29 para passar a ser quase 100, que vão ajudar a habilitar o Conselho Executivo e o seu Presidente na defesa intransigente da identidade, dos valores e dos direitos dos bombeiros portugueses. E, portanto, ao Presidente do Conselho Executivo e aos membros do Conselho Executivo, compete-lhes não interpretar as suas ideias, mas aquilo que for deliberado pelos órgãos que existem na Liga e os órgãos que deliberam propor soluções que muitas das vezes podem não ser aquelas que nós propunhamos, mas são aquelas que são mais realistas para a defesa dos próprios bombeiros. E, por fim, a questão do acordo coletivo de trabalho. Nós entendemos que há hoje problemas no movimento associativo, não é só problemas no voluntariado. Nós temos consciência que muitas das vezes o papel invisível, poucas vezes até reconhecido, às vezes muito poucas vezes reconhecidos,
e não é enaltecido, que são os dirigentes das associações humanitárias, sem os quais os corpos de bombeiros não têm apoio de retaguarda. Isto é, não têm nem apoio financeiro nem logístico. E por isso entendemos que ele deve ser valorizado, esse papel. E esse papel é valorizado criando-se um conjunto de vozes, dada através das federações, e, por outro lado, vamos propor a criação de um diploma de reconhecimento do serviço associativo, ou seja, todos os sócios que desempenham funções diretivas nos órgãos sociais de qualquer associação humanitária vão, ao final do seu mandato ou dos seus mandatos, receber, pelo menos da parte da Liga e da Federação, um pequeno papel que podem guardar a dizer-lhes obrigado pela vossa colaboração em nome dos bombeiros portugueses. E por isso também entendemos que a questão dos assalariados, hoje chamados assalariados, não pode ser escondida, não vale a pena. Nós defendemos que cada corpo de bombeiros tenha equipa ou equipas, de acordo com o risco, de acordo com a área de atuação, 24 horas sobre 24 horas, que sejam equipas de intervenção permanente. Essas equipas também se deve considerar o quadro do quadro de bombeiros voluntários que o próprio corpo de bombeiros tem, corpo ativo, e as capacidades de mobilização que possam existir. E defendemos que deve ser definida uma estrutura de carreira e remuneratória para os trabalhadores em permanência nos corpos de bombeiros. Para isso, fazemos logo, se formos eleitos, o primeiro desafio ao Conselho das Federações. E o primeiro desafio é que seja o Conselho das Federações a apresentar um contributo, parecer, um estudo, sobre como veem as carreiras e retribuições dos trabalhadores com funções em bombeiros, porque melhor do que ninguém são as federações que conhecem as suas associadas distritais, aonde se pode observar alguns bons exemplos destes contratos de trabalho, desta forma de relacionamento entre os voluntários e os profissionais com funções de bombeiros. E por isso vamos fazer esse desafio. Nós vamos fazer o nosso trabalho de casa, mas vamos fazer esse desafio. E vamos juntar esses dois documentos, porque nós sabemos que há associações que já hoje conseguem equilibrar esta relação laboral que não é universal para os bombeiros portugueses, mas que tem bons exemplos. Então, essas federações podem nos trazer esses bons exemplos, podem discuti-los e dizer que no seu distrito, na sua região, a melhor forma de resolver este problema é com um contrato coletivo universal, é com contratos de acordo de empresa, é com uma determinada carreira e, no final, vamos fazer aquilo que é o denominador comum de tudo aquilo que hoje existe para o bem e para o mal, e depois defender com quem de direito e discutir com quem de direito a criação desses acordos coletivos de empresa ou desses acordos coletivos de trabalho. Não sei se consegui responder a todas as 4 questões que me colocou o Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Da minha parte, fiquei bastante mais esclarecido. Suponho que os companheiros que nos estão a ouvir também terão algumas questões para colocar. Então, ouvirei também. Estamos à vossa disposição. Boa noite. Estão a ouvir? Sim, sim. Sim. Boa noite, inspetor. À semelhança antes de mais vou apresentar, Nuno Machado. Sou adjunto técnico na Companhia de Bombeiros Tapadores de Braga e também sou dirigente nos Bombeiros Voluntários de Selico. Sou do Conselho Fiscal. E isto deixa-me mais à vontade para... E antes de mais queria felicitá-lo pela candidatura, conforme disse o Dr. Jorge,
acho que é de louvar quando alguém se disponibiliza para ajudar. O que eu ia falar, em relação à Liga, e eu sei porque também já lá passei e se calhar irei para lá voltar, que a maior parte dos bombeiros em Portugal são voluntários. O que se passa é que, a nível de bombeiros profissionais, o que eu noto é que a Liga não passa completamente ao lado. Fiquei contente de ver que há um comandante dos bombeiros de Santarém, dos municipais, num grupo de trabalho, mas julgo que a Liga devia também olhar para essa vertente. E era este o contributo que eu queria dar e um pouco espicaçar para essa parte. Obrigado. Muito obrigado, e posso lhe dizer que, para além disso, temos na lista de Viana do Castelo o comandante dos Chapadores de Viana do Castelo. Portanto, temos no grupo de trabalho e temos na lista. Ou seja, nós entendemos que a Liga é representante de todos os bombeiros. E, portanto, os bombeiros profissionais, voluntários, municipais ou ex-municipais, têm que se ver representados na Liga. Se não se virem representados na Liga, a Liga perde força. Ora, a Liga terá a sua maior capacidade de levar por diante aquilo que são os anseios, as reivindicações e aquilo que nós entendemos como as condições essenciais para o exercício da profissão de bombeiros. Ela tem que os defender em todas estas vertentes. Se alguém não se sente representado na Liga, é porque a Liga não está a fazer bem o seu papel. E, portanto, estamos logo à partida abertos, e por isso queremos a tal Liga de proximidade, queremos o tal portal da transparência. Nós temos a provedoria do associado, mas vamos abrir o nosso contacto a que todos possam escrever para o endereço da Liga e nos criticar no dia-a-dia. Olha, os senhores estão a fazer isto mal. Olha, os senhores não estão a fazer isto como deve ser. A minha opinião é esta, aquela e a outra. E é evidente que a opinião de cada um pode não ser a opinião consensual. Nós olhamos para o guião, que é o programa que nos vai ser entregue se formos eleitos pelo Congresso para cumprirmos. Olhamos para aquilo que são os vários órgãos e as várias comissões de reflexão, porque temos que respeitar a opinião dessas comissões. Isto é, nós não queremos comissões só para fingir que têm lá um papel e depois não as cumprir. Não. Aquilo que as comissões nos apresentarem serão discutidas nos órgãos próprios da Liga, serão aprovadas e serão levadas por nós até ao fim. Com entusiasmo, com capacidade de diálogo, mas com muita força e sem hesitar um momento. Quando quiserem tirar alguma das funções que competem aos bombeiros, têm que se enfrentar connosco. Porque os bombeiros, na sua gênese, foram criados para combater incêndios. Na sua origem mais recente, tinham normalmente 3 serviços, 3 secções. Secção de saúde, secção de incêndios e secção de socorros anáfagos. E, de repente, vemos toda a gente a combater incêndios, toda a gente dá palpites sobre os incêndios, faz um plano há 10 anos e nem se fala na palavra bombeiros. Então, mas onde é que está a identidade dos bombeiros? Onde é que está aquilo que são as suas missões da sua constituição enquanto bombeiros? E uma pergunta que temos que fazer é o que é que querem dos nossos bombeiros? Somos bombeiros de part-time? Somos bombeiros de parte do território? Ou somos bombeiros que vamos a correr quando os outros não resolvem os problemas? Não pode ser. Portanto, nós temos que ser bombeiros, somos agentes de proteção civil. Se os outros agentes de proteção civil têm áreas delimitadas da sua atuação, então os bombeiros, como agentes de proteção civil, devem ter as suas áreas delimitadas de atuação, devem ter o seu comando próprio e a proteção civil, que nós acarinhamos, nós achamos que é essencial e estruturante para o país, também tem as suas funções. E o que é que compete à proteção civil? Compete a coordenação. Não o comando. Compete a coordenação. Eles são gestores de emergência. Não são comandantes de emergência. Não é esse o modelo que nós temos em Portugal. A nossa lei de base da proteção civil define claramente. Quem manda na proteção civil são os políticos, ao nível central ou ao nível local. Quem gere os sistemas
é a Proteção Civil nos seus vários órgãos. Conselhos, serviços municipais. E quem executa as missões delineadas pela Proteção Civil são os seus agentes. E para a área do socorro, salvamento, assistência a feridos, transporte, etc., são os bombeiros. Então, somos nós sempre. Sejam incêndios florestais, agora denominados rurais ou coisa assim, e depois vemos as GIFs. Não tenho nada contra as pessoas que lá estão, que são pessoas de grande capacidade, não é nada disso. Estamos a falar de instituições, não estamos a falar das pessoas. Há GIFs, Instituto da Conservação da Natureza, sapadores florestais, GIPs da GNR. Então toda a gente sabe apagar fogos. Então para que servem os bombeiros? Para que é que fazemos formações em triplicado, em quadriplicado e o que é que for? Os bombeiros falharam num determinado momento. Muito bem. Reconheça-se isso. É preciso mais formação? Dê-se formação. Precisam de mais meios? Dê-se mais meios. Não é criar ao lado. Será que se houver uma asneira, um erro nas forças de segurança, que se cria mais uma nova força de segurança? Não. Então porque é que, se o bombeiro, porventura, errou, porque é que se cria uma estrutura ao lado? Porque é que não se aproveita aquilo que nós temos? E que hoje temos melhores bombeiros, temos melhores comandantes, temos mais formação, temos melhor coordenação, temos melhores meios em viaturas e em material. Então, o que é que falta? Falta que nos confiem em nós. E nós temos que obrigar a que essa confiança da sociedade e do Estado seja devolvida aos bombeiros. Essa é a nossa missão principal, em diálogo com todos vós. E é evidente que o Presidente do Conselho Executivo, o Conselho Executivo e os órgãos sociais da UIGA não podem interpretar aquilo que não for o vosso sentimento. É esse o vosso sentimento? Nós estamos à frente. Se não é esse o vosso sentimento, nós não estamos lá. É democrático. Mais questões? Eu atrevia-me quase a pedir ao Sr. Comandante de Beleza que dissesse alguma coisinha. Será que ele não está por aqui? Eu vi-o há bocado, mas isto tem aqui uma janela. Ah, está aqui. Sr. Comandante José Beleza, não quer dizer qualquer coisinha? Com certeza, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, Sr. Inspetor. Antes de mais, queria felicitar a exposição e a resposta, no fundo, às dúvidas que o Sr. Presidente da Federação, em nome de todos os associados do Distrito de Braga, colocou, e da minha parte também agradecer a presença e a necessidade de realmente, respeitando o passado e com muito orgulho do trabalho que foi realizado ao longo dos anos, porque hoje, embora com problemas e dificuldades vão existir sempre, o passado dos bombeiros é aquilo que também nos orgulha, com também uma grande responsabilidade para um mandato que com certeza o Sr. Inspetor Nunes vai liderar para o desafio que os bombeiros têm de perpetuar este grande legado. Eu queria deixar aqui um repto e ao mesmo tempo uma pergunta que é, tendo esta ligação e esta descentralização, o papel também que os próprios bombeiros, não só os elementos de comando, mas também os próprios bombeiros, que muitas vezes são elogiados, mas são no fundo a base não só do próprio corpo de bombeiros, como também das associações, como também de toda a operação, a forma de estarem representados também no Conselho Executivo da Liga de Bombeiros. E era essa questão que eu também, esse esclarecimento, que também parcialmente já ouvi, mas acho que era importante deixar aqui a todos que nos estão a ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante. Bom, o tema que coloca, eu devo-lhe dizer que é um tema complexo. É um tema fraturante para os bombeiros. Porque
existem opiniões completamente diferentes sobre essa temática. E aquilo que eu lhe posso dizer, que foi aquilo que nos comprometemos, é se nós formos eleitos, o nosso Conselho Executivo, onde o Sr. Comandante vai estar representado, vai, durante o ano de 22, colocar esse assunto à discussão. Num debate intenso, para em 2023 nós termos uma decisão sobre isso. E eu digo-lhe que é um assunto fraturante e um assunto complexo, porque eu próprio ainda não o estudei do ponto de vista jurídico e estatutário, como é que se pode integrar numa qualquer associação alguém que não é sócio da associação. Este é um princípio de dúvida que eu tenho, que é uma dúvida jurídica, não é uma dúvida sequer de discussão, é uma dúvida jurídica. As associações, para se poderem elegerem pessoas para as suas associações, são sócios, representam os seus sócios, e como é que nós vamos encontrar aqui uma formulação para, cumprindo as leis, os estatutos, ir até aquilo que é a organização atual dos vários corpos de bombeiros, conseguir fazer essa representatividade. Há várias soluções, eventualmente há uma solução de participação na votação em termos de quem é que pode estar ou não estar. Há, eventualmente, órgãos que podem ser criados, sejam consultivos, sejam deliberativos, onde podem estar representados. Nas comissões podem certamente estar representados, porque são comissões que não estão nos estatutos e não se coloca as dúvidas jurídicas. Devo-lhe dizer que é um dos temas mais complexos. Eu não tenho essa varinha de condão. Agora, o compromisso que nós, equipa, vamos fazer é exatamente esse. Ano de 22, vamos pôr isso à discussão. E certamente no final de 22, com as federações, com as associações representativas do setor, com o nosso engenho e arte e a nossa experiência de liderança, nós vamos encontrar uma solução que seja consensual e que possa satisfazer as duas partes. Por um lado, que eles se sintam representados ou que se possam fazer representar, e por outro lado, que se cumpra todo aquilo que é os estatutos e aquilo que é a legitimidade dos atos, para depois não termos aqui uma solução que mais tarde venhamos a reconhecer que ela não poderia ser tomada. Por isso, eu penso que não tendo uma resposta para lhe dar de branco ou preto, pode dizer que não é uma resposta, que é uma resposta cinzenta. Ela não é cinzenta, é clara, não tenho uma solução, é um desafio que compete à nova Liga resolver. Se nós formos eleitos no ano de 2022, nós, no final do ano de 2022, temos uma solução para o problema. Muito bem. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Caro Inspetor Fernando Vilaça, está por aí? Quer nos dizer alguma coisa? Não está, fugiu. Bom, enquanto não surgem questões, eu aproveitava, se o Sr. Presidente me desse autorização, para falar aqui em três temas que julgo que também são do interesse de todos nós. Um deles é a questão da formação, porque julgo que é um problema que nos toca a todos, a formação e a Escola Nacional de Bombeiros. E nós, na nossa candidatura, defendemos um modelo de formação descentralizado. Ou seja, entendemos que devemos utilizar técnicas mais modernas,
seja de e-learning, be-learning ou de autoaprendizagem. E até fazemos um desafio ao governo, que está a distribuir computadores por todas as escolas, que faça uma distribuição de 3, 4 computadores por cada associação humanitária para autoformação durante os tempos, muitas vezes mortos, que os bombeiros permanecem no quartel ou em sessões organizadas. Defendemos uma Escola Nacional de Bombeiros cujo cliente central são os bombeiros. Eu ainda hoje tive a oportunidade de ler a Constituição da Escola Nacional de Bombeiros. E ela estava destinada aos bombeiros. E tem que retornar aos bombeiros. O ensino tem que ser para os bombeiros. Naturalmente que aceitamos que já evoluímos muito, que poderemos ter uma escola com outra denominação. Agora, temos que ter uma escola que tenha um departamento dedicado aos bombeiros. Porque é fundamental para que haja a componente pedagógica poder ser exercida adequadamente. Defendemos ainda a implementação progressiva das unidades locais de formação, que têm que ser devidamente enquadradas no contexto da formação, quer dos riscos ao nível distrital, ao nível local, quer até das vulnerabilidades. Queremos fazer auditorias de avaliação periódica para percebermos se as necessidades que nós, enquanto bombeiros, que os senhores comandantes de bombeiros, que os bombeiros em si têm necessidades, estão a ser correspondidas ou não, porque sem isso nós não vamos conseguir perguntar a quem de direito porque é que não se executam determinados programas formativos. Depois, 2 problemas ligados aos transportes. A questão do INEM, protocolo, e a questão dos transportes. A questão do INEM. Nós defendemos que o protocolo com o INEM, bem ou mal, foi assinado com, eu diria, de boa fé por todas as partes, mas que hoje chegamos à conclusão que não representa, de facto e de direito, os interesses dos bombeiros. E defendemos que o protocolo passe a ter 4 fatores de sustentabilidade. O primeiro são os custos iniciais. Isto é, a aquisição da viatura, a sua transformação, a formação do pessoal, etc. Um segundo são os custos fixos administrativos. Quer saia ou não saia, um posto de emergência médica, uma ambulância, tem que ter pessoal 24/24, tem que ser pessoal que esteja devidamente habilitado com os equipamentos e com as viaturas. Temos seguros, também tem que se pagar. Temos material que tem validade. Temos a manutenção periódica de equipamentos. Temos as acreditações, a formação e a reciclagem pessoal. Temos um terceiro fator, que são os custos operacionais. É quando saímos. E aí tem as saídas, tem as distâncias de deslocação, tem o combustível, tem a manutenção, tem as reparações, tem os imponderados. E um quarto e último fator é a substituição do veículo por acidente ou por fim de vida útil. Para isso, e para podermos ir discutir adequadamente com o INEM, e de acordo com aquilo que eu disse há pouco, que nós, quando formos discutir com as várias entidades, vamos levar-lhes um dossiê adequado e um estudo adequado, nós vamos fazer um estudo comparativo europeu sobre o modelo de utilizações de ambulâncias de emergência. Isto é fundamental para nós percebermos o que é que se passa nos outros países. Nós não podemos ser europeus de primeira para algumas coisas e de segunda ou de terceira para outras. Quanto aos transportes. Os transportes são hoje um problema da generalidade das associações. Queremos fazer uma profunda reflexão sobre o modelo dos transportes doentes, urgentes e não urgentes, com revisão das tabelas por tipo de ambulância utilizada. Queremos auditorias independentes sobre os tempos de resposta a pedidos de socorro, para não ficarmos muitas das vezes com as culpas de situações que não são nossas. Exigimos, e a palavra é exigimos, os pagamentos sem atrasos. O Ministério da Saúde tem que ter um sistema informático capaz e transparente de saber a cada momento o que deve a cada uma das associações e ao conjunto das associações. E tem que pagar a tempo e horas. Porque nenhum dos elementos que constituem o Ministério da Saúde ou o INEM não querem receber a tempo e horas os seus vencimentos e as suas remunerações.
Ora, os bombeiros que prestam serviço público, de socorro ou de transporte às suas populações, também querem receber a tempo e horas para poder honrar os seus compromissos, porque os bombeiros são pessoas de honra. E muitas das vezes têm que atrasar os seus pagamentos porque não lhes é pago os montantes devidos. E vamos exigir que o princípio geral para todas as viaturas registadas em nome dos bombeiros seja a isenção de portagens. Quaisquer que sejam as viaturas que estejam em nome dos bombeiros devem ter isenção de portagens em todas as vias. Já adiantei mais uns temas e estou agora à vossa disposição se quiserem colocar mais alguma questão. Façam o favor. Boa noite, posso falar? Claro. O meu nome é João Nunes, sou presidente dos Bombeiros Voluntários de Esposende. Eu começaria por cumprimentar o candidato a inspetor António Nunes e começo por aquilo que devia ser no fim, desejar os maiores direitos pessoais e, se for eleito, realmente o melhor trabalho e os maiores êxitos para os bombeiros de Portugal. Eu ouvi a sua intervenção, ouvi a sua explanação sobre o seu programa, que eu considero um programa muito ambicioso. Li os textos que já foram enviados, as perguntas que lhe foram colocadas pelo seu presidente da Federação também respondeu a elas todas de uma forma muito clara, e aquilo que e não lhe vou dar nenhuma sugestão, porque não precisa delas, porque o seu programa já tem tudo lá, o que deve ter, enfim, tudo aquilo que se possa dizer. Eu sou muito novo nos órgãos sociais, apesar de estar ligado há dezenas e dezenas de anos aos bombeiros, mas o meu receio, e fica aqui a pergunta, portanto, desconhecendo também a sua equipa, e neste momento é só assim que me dirijo, porque, embora fiquei há bocado a saber, também o meu amigo pessoal, Beleza, vai fazer parte do seu Conselho Executivo, mas a pergunta, aquilo que lhe queria dizer, em função do que há pouco também disse, que era o seguinte, é que vai tentar resolver problemas que têm mais de 20 anos. E o que eu lhe queria colocar aqui, sabendo eu que é um homem de ação, que quando esteve na ASAI, as voltas que deu, a volta que deu ao país nessa área, se não teme ou se não tem receio que com um programa tão ambicioso, com tantos temas, com tantos projetos, se não receia que daqui a 4 anos, no fim do seu mandato, diga, afinal, só consegui executar 40%, 50% do meu mandato, ou se pelo contrário peço desculpa, o contrário, ou se vai optar por elencar 4, 5 projetos que considera mais importantes para os bombeiros e defendê-los com unhas e dentes e levá-los até ao fim, porque o que é preciso é pegar nas carências que as associações, que os corpos de bombeiros têm, agarrá-los, lutar, porque não, a mim parece-me que não basta só escrever cartas ao governo, ou vir à televisão e ameaçar com isto e aquilo outro, porque depois as coisas não são executadas. Era isto que eu, ao mesmo tempo, fico satisfeito com o programa ambicioso que apresenta, mas se não acha que se não deveria apresentar e lutar com a sua equipa,
meia dúzia, digamos, de propostas e consegui-las custe que custar neste mandato que, no caso, de vir a ser eleito. E eu quero aproveitar para dizer que ficarei muito feliz se o senhor for eleito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, mas é exatamente isso que nós vamos fazer, porque aquilo que de facto nós dizemos muitos temas, mas fundamentalmente nós temos 4 ou 5 grandes temas externos e temos alguns temas internos. Nos temas externos, o que é que nós temos? A formação, os transportes, protocolo com o INEM, comando operacional e revisão do Estatuto Social do Bombeiro com incentivos ao voluntariado. São esses. Internamente, temos aquilo que nós temos que fazer, que é unir-nos e trabalhar para a nossa união. Mas devo-lhe dizer que nós não estamos muito parados, porque, como pode ver aqui, o organograma interno futuro da Liga já está feito. E a nossa equipa já está a trabalhar nele. Ou seja, se nós formos eleitos, nós já temos trabalho de reflexão feito. E, portanto, no dia imediato, nós vamos começar a trabalhar no terreno. E por isso estou de acordo, o programa não é tão extenso quanto isso, tem os 6 eixos, é aqueles 6 eixos que nós vamos centrar, e fundamentalmente são as questões que até o Sr. Presidente da Federação teve a amabilidade de colocar no início, que são os nossos temas fundamentais. É o modelo de financiamento, é o regime de incentivos ao voluntariado, é a criação do comando da operação autónomo e é os acordos coletivos de trabalho ou essas figuras jurídico-laborais que eventualmente possam vir a existir. E a formação. Portanto, nós o que é que vamos prosseguir? Nós sabemos que existem 3 ministérios ou 4 ministérios com os quais os bombeiros se relacionam principalmente. E é sobre esses 3 ou 4 ministérios que nós temos que apresentar os nossos projetos. E por isso queremos nos rodear destas equipas que nos deem um manancial de informação para nós podermos lutar por estas questões que aqui estamos a dizer. E por isso eu quero lhe dizer o seguinte, eu não quero chegar ao final de 4 anos, recuso-me a chegar ao final de 4 anos a dizer que só consegui cumprir 40%. Eu quero chegar ao final de 4 anos e dizer que a missão está cumprida. Que nós conseguimos encontrar aquilo que esta equipa vai fazer com que nós. Porque nós temos uma equipa que vai funcionar como um todo. Somos 29 a puxar o barco e não 1 a puxar o barco. Há um líder, sou eu, assumo essa responsabilidade. Se falharmos, sou eu que falhei, fui eu que não consegui motivar a equipa, fui eu que não consegui explanar adequadamente aquilo que são as ideias dos bombeiros, só sou eu que falhei, os outros não, mas somos todos, os 29, a remar no mesmo sentido. E 29 a remar no mesmo sentido, meu caro Presidente, é uma força, um entusiasmo que não quero saber. E é por isso que eu vou abandonar todas as coisas que tenho hoje para me dedicar de corpo e alma para poder fazer em 4 anos. Porque é evidente que se eu tiver outras coisas para fazer que não sejam estas, até mentalmente não estou concentrado nelas. E eu vou-me concentrar, se for eleito, vou-me concentrar, vou defender a UIGA, vou defender os bombeiros portugueses, vamos pôr a UIGA a funcionar, vamos desafiar os senhores presidentes das federações a pôr as suas federações a funcionar, vamos desafiar os seus comandantes a trazer-nos propostas, os senhores dirigentes associativos a trazer-nos propostas e a espicaçar-nos, obrigar-nos a trabalhar. Porque todos nós, que voluntariamente aderimos a constituir uma lista e uma candidatura, temos uma responsabilidade para com os senhores, pelos 457 corpos de bombeiros. Nós todos podíamos ter ficado em casa descansadamente. Ou fizemos uma opção de vida, e então vamos aproveitar esta oportunidade que nos podem conceder, se nos concederem, para nos apresentarmos a defender os bombeiros. E daqui a 4 anos, ter os bombeiros pelo menos recolocados no seu lugar. Que é valorização, respeito, identidade e cumprimento das missões que lhe são atribuíveis desde a sua fundação. Se conseguirmos fazer isto,
eu julgo que daqui a 4 anos nós teremos os bombeiros com um novo paradigma, com nova motivação, e certamente todos nós que hoje estamos nos bombeiros vamos ficar, eu diria, mais empolgados em depois vir uma nova vaga de dirigentes para continuar o nosso trabalho. Eu diria que o trabalho desta equipa é recolocar os bombeiros nos carris como se fosse uma locomotiva. E desde que ela avança a sua inércia, tudo isso fica facilitado. Porque muitas das vezes os bombeiros perdem as suas lutas porque não são devidamente respeitados. E nós sabemos, quando nós não nos damos à dignidade, quando nós deixamos de ser dignos e concedemos que nos ofendam a nossa dignidade, nós depois temos menos força. Ora, essa dignidade tem que ser reconquistada. E pode ter a certeza que eu serei o primeiro intérprete, juntamente com o presidente da mesa dos congressos, juntamente com o presidente do Conselho Fiscal, juntamente com o presidente do Conselho Jurisdicional, juntamente com cada um desses membros, nós vamos repor a dignidade dos bombeiros. E também devo dizer com toda a tranquilidade que se nós falharmos, o Congresso é soberano para, ao meio do mandato, dizer saiam daqui porque vocês não estão a trabalhar como deve ser. Portanto, nós estamos, quando entro numa função, entro sempre com esta função, espírito de missão, mas total liberdade, para quem me nomeia, no mesmo dia, pedir-me para sair embora. Eu saio. Mas isso nunca aconteceu, nem vai acontecer, porque nós somos todos unidos para vencer mais uma luta. E essa luta vai ser vencida. Pode ter a certeza disso se nos derem o vosso voto. Obrigado. Se me permitem, eu vou passar aqui, vou pedir ao seu comandante, Carlos Jaime, que está aqui escondido ao meu lado, muito atento a tudo o que nós fazemos, mas eu vou-lhe pedir para ele se sentar aqui durante 1 minuto e 30 segundos para vos dar uma palavrinha, porque ele está a acompanhar a nossa sessão aqui ao lado e vai se sentar aqui na minha cadeira 1 minuto e 30 segundos. Faz favor, Sr. Comandante. É um gentleman. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Se me permitem cumprimentar a doutora Cristina Escórcio e a Silvia Félix, as nossas ladies. Como estão? Passou bem? Boa noite. Boa noite, bem, obrigado. Não levem mal isto em mim, mas é sempre eu louvar a vossa presença constantemente neste painel. Aos restantes companheiros, bem-ajam a todos vós. E o que me leva a estar aqui junto ao António Nunes? Simplesmente porque acredito no António Nunes, conheço o António Nunes desde 1998, foi um dos 8 comandantes que o António Nunes esteve a trabalhar com ele no Serviço Nacional de Proteção Civil na altura, e depois de ter sido o Serviço Nacional de Proteção Civil, acompanhei sempre o António Nunes nos diversos órgãos onde ele esteve a trabalhar, e sempre foi uma pessoa que, quando disse que fez sempre, e levou sempre os seus ideais, sempre a bom porto. E nós, bombeiros portugueses, presentemente, e não estamos aqui a fazer críticas a quem já esteve na luta por todos nós, pelo contrário, respeitamos essas pessoas, todos deram o seu melhor, garantidamente, não tenho dúvidas disso. Foram pessoas, homens e também mulheres, não muitas, mas algumas pessoas, que deram tudo por tudo para que os bombeiros portugueses tivessem outra imagem, outro respeito. Mas, infelizmente, não se conseguiu com que os diversos governos da nossa nação, até ao presente, tivessem o respeito que nós todos merecemos. Sinto, enquanto comandante, sou comandante há 24 anos, estou nos Corpos de Bombeiros há 39, sou de carreira, e senti-me na obrigação, no dever, pelo contrário, no dever, de acompanhar António Nunes nesta nobre missão de recolocar os bombeiros portugueses no seu devido sítio, com o respeito que nós todos merecemos, que
que os nossos políticos olhem para nós com outros olhos, com outra consideração, outro respeito, porque nós somos homens e mulheres que tudo damos para a nossa pátria e por vezes os nossos políticos, sejam quem for, políticos, tantos políticos que sejam, olham para nós de uma forma, não digo desprezível, mas desconsiderada. Se não vejamos o tratamento que nos têm dado ao longo dos anos. Eu sinto isto porque ao longo destes últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, que nós já perdemos. Eu não estou contra os jipes, não estou contra os canarinhos, não estou contra ninguém. Estou contra um sistema que nos ignora, que nos despreza, que nos faz os parentes pobres, os mendigos, e tomem estas migalhas, estejam calados. Nós não podemos dar mais a vocês, porque vocês não têm organização, vocês não são pessoas credíveis. O que é tudo isto não é verdade. Homens e mulheres dos bombeiros portugueses, sejam dirigentes, sejam bombeiros, são pessoas credíveis, pessoas que dão o seu melhor em prol da prática. E vejamos quem é a maior força de proteção civil em Portugal. Bombeiros. Com farda e sem farda. Porque quando nós vamos para o terreno, os operacionais, temos por trás de nós, os nossos dirigentes, a criar condições para que nós estejamos bem no terreno e conscientes de que por trás de nós estas pessoas consideram-nos, respeitam-nos e estamos lá. Ora bem, por estas palavras que eu acabei de citar a vós, leva-me a dizer que o António Nunes é a pessoa certa para levar novamente os bombeiros a ser respeitados, considerados e de excelência. António Nunes move-me, não só a mim, pela sua força de estar, o seu querer, a força empolgada que ele tem, porque ele é isto mesmo, é o António. Com ele não é para se parar, é para se trabalhar. O que se diz é para se cumprir, é para se fazer. E quando ele diz, os congressos estão lá para nos julgar, para nos eleger e para nos retirar, e é verdade. Este último adjetivo, retirar, não acredito, porque garantidamente ao final de 4 anos, todos nós vamos dizer que valeu a pena acreditar nesta lista, que é uma lista vencedora, com muitas pessoas, homens e mulheres, muito credíveis. Não quer dizer que todos também não sejam. Mas cada um defende a sua lista, o seu programa, enfim, as suas posições. Portanto, meus caros amigos, se me permitem esta força de expressão, amigos, companheiros, nossas ladies, é com este acreditar que eu vos digo a vós que garantidamente vale a pena estarmos todos os dias nestes Zooms e vale a pena que nós demos esta lista a vitória para que nós conseguimos pôr os bombeiros no sítio que eles bem merecem. Repito, sabemos respeitar o passado, não criticamos ninguém que já deu muito pelos bombeiros portugueses, mas nós somos diferentes. A diferença é esta mesmo, é acreditar naquilo que nós propomos aos nossos camaradas, amigos e companheiros, no nosso programa, para que os bombeiros, mais uma vez vos digo, tenham o respeito que nós todos merecemos pelos nossos políticos portugueses. Bem-aja a todos, às nossas meninas Sílvia e Cristina, como não levem a mal, um beijinho para vós, aos meus queridos amigos, companheiros, camaradas, um grande abraço e boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Sr. Comandante. Sr. Presidente, estamos em condições de proceder ao encerramento da sessão ou entende que deve haver mais alguma pergunta, algum esclarecimento? Esteja à vontade, da minha parte, sou um ouvinte atento. Os nossos companheiros estão à vontade porque muitos deles ainda não colocaram qualquer questão, não? E, portanto, eu suponho que o senhor inspetor estará em condições de dar a palavra mais a alguém, se assim o entender, ou terminar a sessão. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Eu, entretanto, só para completar um pouco aquilo que há pouco estava a dizer ao Sr. Presidente João Nunes, de que nós nesta equipa estamos habituados a projetos difíceis.
Quando eu fui inspetor superior de bombeiros, nessa altura, tive algumas lutas que também se diziam que não se iam conquistar. Mas vou dar aqui 4 ou 5 exemplos de lutas que foram bem-sucedidas, duras, mas bem-sucedidas. Nessa altura, os bombeiros portugueses tinham helicópteros em permanência, 24 horas sobre 24 horas, 365 dias do ano, a dizerem bombeiros, pintados de vermelho, RAL 3000. Nessa altura, estabelecemos uma pequena disputa com o INEM, porque as ambulâncias eram brancas e nós exigimos que as ambulâncias fossem vermelhas, RAL 3000. Instituímos o Manual Operacional Nacional. Criámos a rede de rádio de banda alta que ainda hoje funciona. Os fardamentos. O fardamento hoje, que ainda está à disposição, foi nessa altura instituído. Isto para vos dizer algumas das tarefas que nós levámos por diante e que nunca voltámos costas a conseguir ter a capacidade para a valorização dos bombeiros. Tive muito orgulho em ser Inspetor Nacional de Bombeiros, tive muito orgulho nos inspectores regionais que estiveram e que ainda hoje estão ao trabalho em prol dos bombeiros e, acima de tudo, o respeito que nós conseguimos impor. Nessa altura, quando era necessário fazer um socorro ou um salvamento, mesmo com meios aéreos, eram os bombeiros que lá estavam. Com equipas que ainda hoje, alguns desses bombeiros, estão formados desde essa altura. Foi nessa altura que também se fez uma especialização de bombeiro sapador florestal, com equipas que trouxemos do exterior e aprendizagem do exterior no manejo de utensílios do mato. E nessa altura, as equipas de helitransportadas de primeira intervenção eram todas dos bombeiros. É por isso que nós, hoje, ao vermos que algumas dessas situações não estão em cima da mesa, que as queremos colocar novamente em cima da mesa. E por isso, esses desafios difíceis, nós estamos habituados a tê-los pela frente, a vencê-los, com o apoio de todos vós, como naquela altura tinha o apoio de todos os bombeiros e muitas reuniões que nós fizemos no norte do país, aqueles que ainda se recordam, às vezes duras, violentas, com grandes discussões, mas no fim nós estávamos de mangas arregaçadas na defesa da identidade dos bombeiros. E é isso que nós queremos voltar a ter. Se o Sr. Presidente então permitisse, cumprimentando as nossas duas queridas senhoras, a doutora Cristina Escórcio e a comandante Silvia Félix, e todos os outros, eu quero desejar-vos uma boa Páscoa, uma Páscoa com tranquilidade e, se possível, com um bocadinho mais de descanso. Aproveitar para vos dizer também que, se fosse hoje, nós não aceitaríamos muito bem que só metade dos bombeiros portugueses estivessem vacinados, porque entendemos que o primeiro elo da ligação do doente com o hospital, onde os profissionais de saúde têm sido excelentes, são os bombeiros, e que nós somos a primeira linha, quer nos acidentes rodoviários, quer nos incêndios urbanos, quer nos incêndios industriais. Não vamos perguntar se as pessoas têm Covid ou não têm Covid, e se é o bombeiro A ou B que vai socorrer. Portanto, todos os bombeiros têm que ser vacinados. E dizer-vos, portanto, que nesta Páscoa, desse esforço que todos estamos a fazer nesse sentido, que tenham algum descanso e que em breve, esperemos que em maio, com as medidas menos restritivas, nós estaremos outra vez a dialogar com a Federação, com todos vós, com quem eu sou Presidente da Federação, entender que é mais útil reunirmos para presencialmente continuarmos a discutir o nosso trabalho, aquilo que poderá ser o nosso programa que vamos apresentar a Congresso. E se me dá licença para finalizar, porque assim me despeço de todos vós,
Eu pedi a Sr. primeira... Presidente, peço-lhe desculpa, não finalize para não quebrar o protocolo, deixe-me só fazer uma observação por causa desta última referência à Diga. vacinação. Porque no protocolo o senhor inspetor deve ser quem Não, pelo amor de Deus, não, deixa estar. A primeira nota é a seguinte: eu deliberadamente transmiti aqui apenas 4 pontos que me pareceram importantes a mim e à direção da Federação para solicitar ao Sr. Inspetor que nos esclarecesse um pouco mais sobre eles, que foi isso que decidimos de tarde. Depois, também, deliberadamente, eu não intervim em nenhuma questão, porque é a minha opinião de que a Federação deve falar quando as federadas não estão. Como estamos aqui todos, ou fomos todos convidados, naturalmente a Federação não tem nada que dizer, deve ser cada uma das associadas, direções e comandos que deviam colocar as questões que bem entendessem. Eu estive a ouvir atentamente e não fiz nenhuma intervenção precisamente por causa disso. É isso que eu entendo que deve ser. Mas esta última nota, Sr. Presidente, ou Sr. Inspetor, leva-me a fazer aqui uma questão. E vou fazê-la apenas como Presidente da minha associação. Eu também acho que houve um tempo em que foi mais um sinal, mais um ato que traduziu o desrespeito para com os bombeiros, foi exatamente a vacinação. Nesse momento, quando nos transmitiram que apenas 50% dos elementos do quadro ativo seriam vacinados, nós devíamos, se calhar, ter recusado. Devíamos ter dito, se calhar, que preferíamos que não fosse ninguém. Quando fossem todos. Aliás, à semelhança de outros agentes de proteção civil, de outras forças de segurança, que foram todos ao mesmo tempo. E nem sequer me parece que seja pela quantidade de bombeiros do quadro ativo que isso seria uma impossibilidade. Daí que seja mais difícil de entender. Parece-me também que depois de passado esse momento, em que aí sim devíamos ter feito fim-capé, nesta altura, não me parece... o Sr. Inspetor disse bem, se calhar, se já fosse Presidente da Liga, não teria aceito naquele momento, porque agora não vale a pena estar a discutir a questão, se me permite. Mas eu vou-lhe deixar aqui uma nota que também me entristeceu. Eu, como Presidente da direção da minha associação, não fui tido nem achado, não tive direito a um simples e-mail a informarem-me que os bombeiros do meu corpo de bombeiros iam ser vacinados. Nem quantos, nem como. Tive através do meu comandante, porque por parte da autoridade, da Direção-Geral de Bombeiros, de toda a gente e mais alguma, ninguém passou o mínimo de confiança relativamente às direções das associações de bombeiros, que são as entidades detentoras dos corpos de bombeiros. É bom que a gente se entenda. Portanto, esse não foi um sinal de desrespeito. Isso foi um sinal de insulto para com as direções das associações de bombeiros. E, portanto, queria-lhe transmitir isso. É o meu sentimento. Espero que tudo corra muito bem relativamente à vacinação, mas mais uma vez aconteceu por parte da tutela uma situação incompreensível. E isto só para lhe deixar aqui uma última nota. Eu falei aqui de incentivo ao voluntariado nos bombeiros, mas tenho muito receio que dentro de pouco tempo, mais do que um problema de falta de voluntários nos bombeiros, vai existir um problema sério de dirigentes nas associações de bombeiros. Porque ninguém gosta de ser tratado desta maneira. E eu acho isto uma coisa inqualificável. E permita-me uma última nota, também como Presidente de Direção da minha associação. Eu não coloquei nas 4 questões que há pouco lhe coloquei, que pedi para que esclarecesse um pouco melhor, a que é fundamental, na minha opinião, que o Sr. Inspetor também de alguma maneira já abordou. É que de uma vez por todas não nos enganem. Digam-nos qual é o papel que destinam aos bombeiros como agentes de proteção civil neste país. Se não nos querem, que nos mandem embora. Que digam que vão dar esta missão a outros, que nós não somos precisos. Eu não sou muito velho, mas ainda sou do tempo em que os bombeiros não faziam combate a incêndios florestais. E depois chamaram-nos para lá. Eu até admito que o poder político tenha legitimidade para nos colocar fora, que crie um outro sistema que sobreviva sem nós. Mas que nos digam claramente, que não nos enganem, que nos digam e que nos deem tempo para adaptarmos as nossas estruturas a uma situação nova, que é isso que não tem acontecido. O sentimento que temos é de que sistematicamente nos dizem uma coisa e fazem outra. Enchem a boca com palavras bonitas sobre os bombeiros, que são formidáveis, são não sei quantos, mas em cada passo que dão, mais nos atiram para trás. E, portanto, se calhar, se o Sr. Inspetor conseguir, se for eleito e conseguir ao fim do mandato, que finalmente nos definam, sem nos enganarem, qual é o papel que nos reservam e que depois exijam de nós que façamos bem esse papel, isso já era uma grande vitória.
que eu acho que essa é a maior dificuldade de quem está no mundo dos bombeiros, seja em que lugar for, com ou sem farda, e seja qual for a função, para se conseguir movimentar e não fazer nada que não deva no meio desta confusão entre aquilo que se diz e aquilo que realmente parece que nos querem fazer. Muito obrigado, senhor Inspetor, e muito boa noite a todos. Eu não posso deixar de estar mais de acordo consigo, e há uma coisa que lhe posso prometer, é que se esta equipa for eleita, que as federações não vão ser as últimas a saber das situações. Isso posso lhe garantir, que está nas nossas mãos. E que vamos ser provavelmente acusados que mandamos mails e cartas a mais. Mas aí eu prefiro ser acusado por excesso de informação do que falta de informação. Agora, essa dignidade dos bombeiros, não é com ameaças que se consegue isso, mas é com trabalho efetivo e com demonstração junto de pessoas inteligentes, porque nós temos que admitir que nas várias entidades estão pessoas inteligentes e que têm que nos compreender. Nós temos que saber levar a mensagem, e essa mensagem é prioritária. Estou plenamente de acordo com o Sr. Presidente e com as suas palavras, e solidarizo-me com elas, e com o compromisso que fica aqui feito, de que se formos eleitos, nós vamos ter um comportamento diferente, convosco, com as associações e com os comandos. O Sr. Inspetor não termina, não diga que vai terminar. Não ia terminar, dar a palavra aos nossos presidentes, mas faz favor. Mas deixe-me só dizer uma coisa que eu queria pedir-lhe, que há bocado esqueceu-me, de lhe pedir, se vier a ser eleito presidente da Liga. Eu, como presidente da associação, escrevi há 1 ano e meio, mandei um e-mail à Liga e nunca me respondeu. E há coisa de 1 mês e meio, há coisa do mês, mandei também um trabalho sobre a situação da vacinação e também dei conhecimento dessa carta também à Federação e até hoje não tive nenhum contacto. Portanto, o que lhe queria pedir é que se vier a ser eleito, se faz o favor, que diga a toda a sua equipa, a quem terá essa obrigação, pelo menos de responder, nem que a resposta seja, olha, eu respondo-lhe não respondendo. Qualquer coisa mais que uma resposta que se deve dar, e portanto, eu tenho dois factos reais comigo, e portanto, eu gostava que não se viessem a repetir. Muito bem, Sr. Presidente. Olha, sobre isso vou-lhe responder com uma coisa muito simples. O meu pai ensinou-me, quando eu era pequenino, ao seguinte. Dizia-me sempre, todas as cartas têm resposta, mais que seja para dizer não. Portanto, têm a resposta. Todos os documentos que aparecerem no Conselho Executivo serão analisados, observados e respondidos. Isso não tenha dúvida nenhuma. Obrigado. Pedia então agora ao Sr. Presidente, futuro, putativo Presidente, como costuma dizer o nosso querido Presidente da Mesa do Conselho Fiscal, para, se quiser, intervir, e depois passava a palavra ao Dr. Gil Barreiros para encerrar mesmo esta reunião, despedindo-me desde já de todos vós e desejando-vos novamente uma boa Páscoa e com poucas amêndoas para não haver depois transtornos médicos. Faz favor, Sr. Presidente. É comigo? Não, é com o Sr. Presidente do Conselho Fiscal, depois é o Sr. Presidente para fechar mesmo isto. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Dr. António Nunes, boa noite ao Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, boa noite a todos os colegas e camaradas aqui presentes. Eu não costumo saudar especificamente as senhoras, porque acho que quando cumprimentamos todos. Acabou o tempo em que temos que definir, digamos, esta questão dos sexos e, portanto, é uma boa noite para todos. Dizer-vos que o que motivou a aceitação
da minha inclusão nesta lista foi exatamente alguns dos aspectos que o Dr. António Nunes hoje aqui, mais uma vez, de forma clara, referenciou. E há um deles que é fundamental, que é o facto, de o Conselho Executivo da Liga, que é o órgão que, no fundo, representa a Liga nos contactos com as entidades, o Conselho Executivo ter definido claramente que ouvirá todas as pessoas, ouvirá as federações, ouvirá os corpos de bombeiros, as associações e ouvirá os órgãos sociais da Liga e, portanto, haverá aqui, indubitavelmente, uma colaboração que todos nós, quer aqueles que integram a lista, quer aqueles que de alguma forma se vejam e se revejam na Liga, podem contribuir, porque será a sua opinião que o Conselho Executivo irá indubitavelmente transmitir às entidades com que tratar dos assuntos. Portanto, este é um aspecto fundamental. E daí, a primeira palavra da lista, unir. Se nós nos unirmos, se nós nos revirmos nesta Liga, teremos indubitavelmente uma capacidade de negociação, de imposição das nossas ideias, daquilo que nós pretendemos para os bombeiros, muito mais forte e muito maior. Portanto, indubitavelmente, a união fará a força. E aquilo que vos peço é que deem o benefício do vosso, já não digo da dúvida, o benefício daquilo que será o vosso voto nesta lista, porque não tenho dúvidas que todos aqueles que estão nesta lista estão imbuídos do espírito de colaborar e ajudar à defesa dos interesses dos bombeiros e, portanto, darão o melhor de si. É isso que, no fundo, no meu caso concreto, me levou a aceitar o convite do Dr. António Nunes e estou indubitavelmente certo de que as promessas por ele feitas serão indubitavelmente cumpridas, porque todos aqueles que conhecem o Dr. António Nunes sabem como é a sua prática e aquilo que é o seu passado. Boa noite a todos e uma boa Páscoa. Muito obrigado. Então, boa noite. Cabe-me a mim agora ter estas últimas palavras e quero deixar aqui expresso a subida honra que tive ao ser convidado para ocupar este lugar nesta lista. Eu tenho a certeza que, se formos eleitos, também eu ocuparei este lugar com humildade, com uma disponibilidade total para disponibilizar a palavra a toda a gente, todos os companheiros, e com isenção dar oportunidade de opinião a todos. Mas eu queria chamar aqui a atenção, e acho que fica patente das conversas que temos tido estes dias com os vários distritos, a força contagiante do nosso líder. E esta força contagiante merece que realmente o sigamos, porque ele está absolutamente convicto. Ele estudou profundamente aquilo que quer. Ele sente interiormente, com grande força, quais são as necessidades dos bombeiros. E por isso acho que é quase uma obrigação de todos nós seguirmos e aproveitarmos esta oportunidade de podermos ter um líder forte. E a união, meus amigos, a união faz-se pelo querer, mas também se faz quando nós reconhecemos que temos líderes fortes, que merecem ser seguidos, que merecem a nossa participação e união. E esta lista também diz que quer representar os bombeiros, não diz que quer mandar nos bombeiros. E isso nunca acontecerá, porque nós temos a consciência, o nosso líder tem a consciência, que a representatividade passa pelo diálogo, passa pela auscultação, passa pela participação de todos. E só assim poderemos realmente representar. E por último, queremos defender intransigentemente os bombeiros.
por aquilo que já disse o Dr. António Nunes, por aquilo que fomos perdendo, por aquilo que nos foram tirado, por aquilo que nós calamos e deixámos que nos tirassem. Mas muito essencialmente, por aquilo que também já hoje aqui foi dito, de estarmos numa encruzilhada sem saber o caminho que seguir. Nós temos de definir o nosso caminho e, com razão, com fundamentação, lutar para alcançar o nosso caminho. Eu acho que é a altura de fazer renascer a Fênix. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Páscoa. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. E até nos encontrarmos pessoalmente. Obrigado a todos aqueles que participaram e àqueles que nos estão a acompanhar nesta equipe. Muito obrigado, uma boa Páscoa para todos. Boa Páscoa. Boa noite. Boa noite, boa Páscoa, companheiros. Cumprimento para todos. Obrigado. Boa noite. Boa Páscoa. Olá, amor. Vou arrancar agora. Pá, tive bem no incêndio de Gondiães, para vou tomar um banho. Pá, foda-se. Puta que pariu esta merda. Foda-se. Ah, puta que pariu, pá. Foda-se. Opa, mas aquilo estava mal, também estava lá a Ribeira de Pena, a de Ribeira de Pena com outra equipa, porque ele passou de Ribeira de Pena para que seja para o torneio. Foda-se. Estamos lá com 20 homens daqui e 25 homens de Ribeira de Pena. É um incêndio grande. Foda-se, tenho dor nos olhos, pá. Foda-se, estou cansado, pá. Estou cheio desta merda. Ah. Que puta de sorte a minha, estou farto. Agora. Não sei, vai chover, talvez precise, mas eu vou ir amanhã, dou um salto. Quando for buscar o Nuno, ele ligou depois. Eu disse para ligar à mamãe, pronto, já está em Lisboa, já vai correr tudo bem, ele estava
Estava preocupado em estudar ainda hoje à noite, para amanhã para o teste. Depois eu vou buscá-lo e vou ir jantar amanhã, se Deus quiser. Está bem, Paulo? Vou. Que ponha feijãozinho, que eu gosto muito de feijão com atum. Tem atum? Se não leva, eu sei. Ela é uma santa, não é como a filha. Estou a brincar. Meu amor, um beijo grande, tá? Coração, perdoa, tá? Amanhã vou ir, tá, amor? Oh, amor, eu vou para aí, mas eu só estava. Pá, agora é para aí, mas sei lá.